Pessoal, essa última parte, eu vou falar das outras inteligências. Por que eu deixei todas num bloco só? Porque elas são muito técnicas, elas são muito óbvias, não tem uma necessidade de aprofundar como eu aprofundei nas outras, né? Então nós já falamos da intra, a inteligência de se ler, nós falamos da inter, de se relacionar, existencial, uma questão mais de valores, de propósito que você vai ter, a espacial visual, a linguística, a lógico-matemática, que é a base do currículo. Então a lógico-matemática. A lógico-matemática é muito simples, né? É a que é mais valorizada nas escolas juntamente com a linguística. Vive um pedestal. Frequentemente chamada de raciocínio científico. Lida com raciocínio indutivo e dedutivo, manipulação de números e conceitos numéricos, sensibilidade a padrão e relacionamento lógico. Então, gente, lógica e inteligência lógico-matemática, a parte da lógica dela é muito impulsionada pela espacial visual. E ambas impulsionam a matemática. Então aqui é a facilidade mesmo de que você tem da matemática mesmo. Se refere à capacidade de desenvolver raciocínio lógico, resolver questões que envolvem manipulação de números, equações e resolver problemas pelo raciocínio indutivo e dedutivo. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Você pode ser matemático, ser lógico e não ser matemático. Se você tiver uma inteligência espacial muito desenvolvida, corre o risco de você ser lógico e não necessariamente bom de números. O que não acontece ao contrário. Não tem como você ser bom na matemática sem ser lógico. Por isso que elas andam juntas. O seu desenvolvimento facilita uma visão mais sistêmica da vida. Por meio dela, pessoas conseguem enxergar as diversas conexões de uma situação complexa e desenvolvem uma forte noção de regras, que envolve causalidade, tempo e espaço. Então, a lógico-matemática também, quanto mais desenvolvida, mais você consegue desenvolver o raciocínio lógico, quanto mais você consegue desenvolver o pensamento sistêmico. As pessoas tendem a considerar essa inteligência apenas como uma super capacidade de resolver cálculos e dominar a física e a matemática. Todavia, a inteligência lógico-matemática é a capacidade de desenvolver qualquer pensamento lógico e estruturar uma visão sistêmica de um fato. Como eu falei para vocês, a lógica pode vir desassociada da matemática. E a base da sua lógica vai ser a sua espacial visual. Bom, as operações básicas é a classificação, comparação, operações numéricas básicas, compreensão de regra de causalidade, raciocínio indutivo e raciocínio dedutivo. Então a inteligência lógico-matemática é muito óbvia. Formulação de teste de hipótese. Então, vamos ver, olha, nós já falamos então de 6. Vamos falar um pouco da sinestésica corporal, né? Pessoas que conseguem usar o corpo para expressar um sentimento, uma apresentação, realizar com precisão movimentos relacionados à prática esportiva, mostram forte habilidade para trabalhar com as mãos, tais como artesãos e os cirurgiões. Possui coordenação, equilíbrio e destreza. Então, gente, a sinestésica corporal é muito óbvia, né? É a inteligência que você usa o corpo para fazer algo. Você pode, desde uma cirurgia a um vaso de barro. Envolve conhecimento do uso do corpo inteiro para expressões de ideias. Um dia eu estava estudando as múltiplas inteligências e Gardner fala que dependendo da cultura e da época, inteligência muda radicalmente e eu tive dificuldade de entender por quê. Se vocês pensarem que há 200 anos atrás, a melhor maneira de expressar cultura era teatro. Então, essa era uma inteligência que provavelmente foi a mais valorizada junto com a linguística há alguns séculos atrás. E aí eu entendi que isso aí realmente faz sentido. Bom, as operações motoras delicadas e brutas incluem pessoas que têm uma inteligência sinestésica corporal, geralmente têm coordenação motora, têm equilíbrio, têm destreza, têm força e velocidade. Então, pessoal, você imagina que essa é a inteligência que todo atleta tem que ter. Quando você casa, por exemplo, um jogador de futebol com a espacial visual, ele além de ter coordenação, equilíbrio, destreza, força e velocidade, ele passa a ter visão de campo. A visão já é da espacial visual. Estou só mostrando para vocês como ela é catalisadora. Ela pode fazer diferença na carreira dependendo do esporte. Flexibilidade e capacidade táteis. Então essa aqui é o resumo da sinestésia corporal. Coordenação, equilíbrio, destreza, força, velocidade, flexibilidade e capacidade táteis. Então, mas você pode ver que dependendo do esporte, a linguística vai fazer muita diferença e principalmente a espacial visual. Bom, eu quero falar de uns cases na China que me chocaram muito.
na China, é o país que mais adotou a teoria das múltiplas inteligências. E aí, pessoal, teve uma província que criou um programa de rádio, em 2004, para contar para os pais, para os ouvintes sobre a teoria e tal, e recebia perguntas. Tinha uma criança, tinha um menino, que ele não passava no segundo ensino médio, estava sempre travado, né? E ele começou a procurar, pediu para os pais ouvirem o programa, né? E aí o que acontece? Esse cara, por exemplo, aqui, Han, ele começou a perceber, pelo esse programa de rádio, que ele tinha um dom, que ele não precisava de faculdade. Ele escrevia tão bem, que ele decidiu largar tudo e se tornou o escritor mais bem pago da China. Esse cara, Jing Yun Hu, era sempre reprovado nas provas do ensino médio. Por isso seu pai o tirou da escola. O pai já tinha percebido que o menino tinha uma genialidade sinestésica. Ele se tornou um profissional jogador de sinuca, hoje um dos mais talentosos jogadores da China. E por quê? Porque o pai percebeu que o que ele amava, o que ele tinha dom, a escola não dava. Ele tirou ele da escola. Outra coisa, na China, eles já vêm trabalhando muito essa questão de acreditar nas múltiplas inteligências, independente se tem ou não um curso universitário. Às vezes as pessoas têm tanto dom espacial visual, interpessoal, são grandes lógicos matemáticos, se tornaram grandes empreendedores, mesmo sem formação acadêmica. Por isso que às vezes, pessoal, a teoria das múltiplas inteligências vai explicar para vocês por que os nossos melhores alunos em notas não deram os melhores profissionais. No meu caso, o que eu tenho observado, que os alunos que eram melhores acadêmicos, hoje são funcionários públicos. Por quê? Porque o concurso o público é quase uma sequência da escola. Mas são pessoas que jamais dariam conta de empreender. Jamais dariam conta de tocar uma empresa. Por quê? Porque eles têm a formação técnica, mas não têm a formação emocional. Bom, tem dois casos interessantes da China ainda. Um menino que estava fazendo ensino médio com muita dificuldade, era apaixonado por carro, mas apaixonado loucamente. Ele desmontava e montava um carro e o sonho da vida dele era ser mecânico. Ele pede os pais para ouvir o programa, os pais escutam e ele se torna mecânico. E uma menina que foi expulsa da escola na China porque ela não aprendia. Disseram para os pais que ela era retardada. O pai não acreditou porque ela aprendia muito bem esporte, investiu nela. Um dia ela conheceu o golfe e se tornou uma das atletas mais brilhantes de golfe da história da China. E era tido como retardada. E por causa do golfe, ela foi aprender física, matemática, português, na época língua, né, chinês, mandarim. Ela se especializou por quê? Por causa do golfe. Então, era a questão de como que você aborda. Outro caso interessante era da Austrália, né? Este menino era totalmente sinestésico, o Peter. Ele tinha uma inteligência sinestésica, mas ele era muito violento. Era um menino que causava muito problema na escola. E aí uma professora que tinha sido treinada nas múltiplas inteligências resolveu levar o Peter para a arte cênica. Começou a investir nele no teatro. Ele falava muito bem, ele se expressava muito bem, tinha uma linguagem corporal. Esse menino simplesmente, só para vocês terem uma ideia do nível, ele já tinha sido exposto de 12 escolas. O que os professores apostavam? Esse menino provavelmente vai ser preso antes de acabar o ensino médio. Ele nasceu para dar errado. E através da arte cênica, uma professora que pegou todo o potencial que ele tinha, deixou ele explodir as emoções dele, usando a inteligência sinestésica corporal, mudou a vida desse menino. Bom, pessoal, então a gente falou da intra, né? Já estamos completando então aqui 7 inteligências, vamos falar agora da musical. A musical também é uma inteligência muito óbvia, né, para vocês entenderem. Pessoa sensível a som, melodia, ritmo, timbre, afinação e tons, facilidade em cantar ou tocar um ou mais instrumentos. Então essa aí é uma inteligência mais ou menos óbvia. Estabelece forte conexão com a música, desenvolvendo a capacidade de perceber emoções nas letras e na melodia. Então a inteligência emocional é a forma que a sua mente vai encontrar de manifestar emoções pela música. A inteligência, então, inclui a capacidade de perceber como amante da música, discriminar como crítico, transformar como compositor. São 3 características da inteligência musical
e se expressar como intérprete de formas musicais. As operações básicas: sensibilidade e afinação, a altura ou profundidade de tons determinado por suas ondas sonoras. Sensibilidade ao ritmo, habilidade de perceber e identificar a frequência auditiva e agrupar sistemas de som. Timbre, habilidade de perceber e identificar a qualidade típicas de tonalidades distintas de voz. Expressão emocional, habilidade de perceber a forma pela qual a música expressa os sentimentos. Então isso é a inteligência musical, ela também é uma inteligência muito óbvia, tem ainda a sensibilidade para perceber diferenças no ritmo de mudanças, de captar sutilezas na atmosfera do contexto em que atua e vive. Então a inteligência musical são pessoas que vão manifestar o seu emocional através do mundo da música. E aí nós entramos, pessoal, na última das inteligências, que é a naturalista. A naturalista são pessoas que têm forte conexão com animais e planta, né? Pessoas que percebem essa conexão entre homem e natureza, conseguem chegar à vida humana como parte integrante de um todo. Tem forte ligação com plantas e com animais. Vou dar só um exemplo para vocês, porque parece que essa é uma inteligência tranquila. É o caso do Jimin, na Coreia do Sul. Esse era um menino, sofria bullying na escola, totalmente discriminado, não falava. Um menino que tinha a escola como um ambiente hostil. E um dia uma professora dele, que já tinha se treinado nas múltiplas inteligências, observou que esse menino, sempre no recreio, entrava em moitas e perguntou por quê. E ele respondeu que ele colecionava insetos desde pequeno, que era a grande paixão da vida dele. Ou seja, esse menino tinha uma inteligência naturalista fortíssima. E o que ela decidiu fazer? Ela passou a aula de ciência para inseto e pediu para que essa criança, de mim, assumisse a aula com ela. Ele não só assumiu, não, ele assumiu a aula dela, ele desenvolveu a linguística, ele desenvolveu a autoestima. Todas as crianças que discriminavam ele passaram a respeitá-lo, porque ninguém dominava como esse menino. Ele passou a ter um objetivo, ele passou a amar ir para a aula, porque agora ele era reconhecido. Então ela desenvolveu, usando a porta da naturalista, ela desenvolveu a interpessoal e a linguística do menino. Então você vê o que eu falei lá atrás, quando se encontra a porta, você usa aquela inteligência que ele tem dom para desenvolver as outras. Então a professora usou a naturalista para desenvolver a interpessoal e a linguística do menino. Bom, pessoal, então, como é que funciona, né? Você tem que entender como é que você faz o teu perfil das múltiplas inteligências. Primeiro, segundo a Universidade de Harvard, é o seguinte: você tem as 9. Nós não vamos discutir isso. O segundo passo, nós vamos começar a selecionar dessas aulas quais as que você acha que você tem dom. Ou se você estiver fazendo o perfil de inteligência do seu filho. Então, eu parti aqui, ó, da última pessoa que eu fiz, uma espacial, visual, linguística, e eu coloquei uma interpessoal, porque pela a fase da vida dela, que já está indo para uma carreira, o interpessoal era fundamental. Então, agora, eu separei aqui 4 inteligências que ela tinha dom. Espacial e linguística, e lógico e inter. Então, aí eu comecei a ver qual era o propósito de vida. Aí eu já vou para o campo da visão. O que você quer? Que carreira que você quer? Qual é o teu propósito de vida? Para saber se esse PMI combina com eles. E aí, o PMI dela fechou em cima da espacial visual, porque essa pessoa decidiu dar aula. Então, a espacial visual e a linguística era fundamental. Então, para você traçar seu perfil de inteligência, seu perfil de múltiplas inteligências, primeiro você tinha que ter conhecido as 9, agora perceber os dons e cruzar os seus dons com o seu propósito de vida. Por quê? Porque, gente, não faz sentido você ter um propósito de vida que você veio para cumprir sem dons. Os dons e os propósitos têm que estar totalmente casados. Por exemplo, o meu propósito de vida é transformar a vida das pessoas passando o meu conhecimento. Quais são as 2 inteligências que eu mais uso? Espacial, visual e a linguística. Então, eu espero que ficou aí uma contribuição para vocês. Tracem o seu perfil de múltiplas inteligências, porque lá na frente, quando nós estivermos falando de propósito de vida, de visão pessoal, que eu já falei nas mini-aulas, nós vamos voltar para o seu PMI, perfil das múltiplas inteligências. Pessoal, obrigado, e assim eu encerro a segunda aula da série de 5 aulas gratuitas do Media Online.